Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Rcast. Iremos falar de pronto-socorrismo. Temos a presença ilustre, bombeiro e socorrista Roberto Silva Guedes. Roberto, seja bem-vindo ao Rcast. Quero agradecer, externar o agradecimento da nossa equipe por sua presença, por estar aqui passando o seu conhecimento como bombeiro socorrista, e para que o público veja também a importância no cotidiano e o dia a dia, tanto dentro dos lares quanto em nossos trabalhos. Eu queria fazer, já iniciando essa pergunta, o que te motivou falar, olha, eu quero ser bombeiro militar, vou dedicar a minha carreira a salvar pessoas e ensinar pessoas. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite. E fazer parte hoje do bombeiro, para mim, é um prazer imenso, é um sonho realizado. Eu acho que hoje em dia, a maioria das crianças, o sonho delas é ser bombeiro, e também foi o meu. Eu participei, na época, a igreja que eu frequento, eu estava dentro da igreja, caiu o telhado da igreja, eu estava lá dentro, ajudei, socorrer algumas pessoas nessa situação, e quando os bombeiros chegaram eu ainda estava lá. Então, eu vendo a atuação dos bombeiros, só aumentou mais ainda a vontade de ser bombeiro. E essa igreja foi a de Osasco? Foi a de Osasco. Foi de Osasco, ali na João Batista, né? Sim. Isso já tem o quê? Foi em acho que 96 ou 97, né? Eu tinha 13 anos. 96 ou 97. Isso foi antes do shopping? No Plaza Shopping? Eu não sei se foi antes ou se foi depois do shopping. Shopping Plaza foi em porque 96. foi bem, acho que foi um ano antes ou um ano depois. Poxa, que bacana, hein? E aí, a atuação lá, vendo a atuação do pessoal, e eu, antes do pessoal chegar, eu ajudando a tirar as pessoas debaixo daquele escombro lá, foi assim, muito impactante. Essa sensação de ajudar as pessoas foi um prazer muito grande. E só aumentou mais ainda vendo o trabalho dos bombeiros na hora que estava atuando. E aí esse sonho veio dentro de mim até quando eu fui prestando alguns concursos, e graças a Deus, abençoe, consegui passar e estar aí na instituição. E dentre esses anos que você trabalha, o que mais te impactou no que refere-se a uma ocorrência? De maneira positiva e outra de maneira negativa. Que ia ser, você chegou em casa e falou, pesado, ou a outra positiva, lógico, a sensação de alívio. Sim. O que mais, acho que mais impacta todo bombeiro, principalmente quando você é pai, é quando você participa de ocorrência que tem bebê envolvido, né, cara? A gente foi atender uma ocorrência do acidente de trânsito na Castelo. O pessoal tinha ido nadar, não sei bem onde que era, mas a família tinha bastante gente, tinha em torno de umas 6 pessoas dentro do carro, e tinha uma criança pequena, cara, dentro do carro, e não tava na cadeirinha. Então, quando houve a colisão do veículo, a criança foi projetada, e aí ela, quebrou o para-brisa, caiu no chão, né? A gente chegou, infelizmente, ela já estava totalmente inconsciente e sem vida ali. Foi feito todos os procedimentos, só que infelizmente, cara, acabou não retornando. Então, toda vez que você atende uma criança, você sente na pele como se fosse o seu. Então, isso acaba sendo muito, mas muito impactante pra gente. No meio policial é pesado. E uma positiva que você falou, poxa, essa daqui... Positiva é quando, assim, a gente participa muito no processo, às vezes, de pessoas que estão partindo, né? Que às vezes você chega naquele momento ali, você vê a pessoa partindo, é impactante, mas a gente também participa do processo da pessoa chegando ao mundo, cara. Então, você auxiliando ali a mãe naquela vinda do bebê, é uma emoção muito grande, cara. Se ajudando ali no processo do parto, acho que é uma das melhores emoções que tem, cara. A gente atende tanta coisa ruim, aí quando vê uma coisa dessa daí, vem um alívio, uma felicidade tão grande. Constantemente, cara. Constantemente a gente acaba tendo que auxiliar aí as parturientes, né?
Ou quando não aparece no quartel, né? O pessoal às vezes É, né? desesperado acaba aparecendo Mais no quartel. próximo do que o hospital, né? Já corre. É, Vou buscar quem tem o conhecimento ou para uma técnico. viatura, né? Para uma viatura e aí pede pro policial ajudar, o policial às vezes acaba tendo que fazer o parto ali no local. Então isso acaba sendo muito impactante e deixa a gente muito contente, meu, e motiva cada vez mais, né, cara? Motiva cada vez mais esse Gratificante, né? processo de você saber que trouxe uma vida ao mundo, ou você saber que os procedimentos que você fez ali fez com que amenizasse a dor daquela pessoa ou que ela não partisse, né, cara? Então você foi um instrumento na mão de Deus para proporcionar o bem para aquela pessoa. Então isso, meu, Rico, é sem palavras, cara. É Uma, muito gratificante. uma ocorrência que é frequente, até por falta de conhecimento técnico, e até vou pedir para você passar um pouco, né? É o desengasgo de bebês. Eu já participei de uma ocorrência dessa diretamente, parou um carro com os pais desesperados, e já iniciei essa manobra, né? E estava conversando nos bastidores com você, você falou de uma estatística referente. Isso é mais comum do que imaginamos, né? Você dá para fazer contar para nós aqui? Em média, Números? Rico, em média, Sim. se você faz uma pesquisa, no Brasil, morre em torno de 15 crianças por dia, em média. E aí, cara, fica aquele questionamento. Pô, por que morre tanta criança diariamente? E por que não é proporcionado o treinamento já no pré-natal? Porque no pré-natal, se ensina a mãe, começou a aprender já no pré-natal, por mais que ela não faça com tanta técnica o procedimento, mas às vezes só de você colocar o bebê no ângulo correto, a principal da alimentação do bebê é leite, então às vezes o leite já sai por conta da lei da gravidade. Então às vezes, quando liga para o bombeiro, e a gente pega e passa todos os procedimentos, só dela ter colocado às vezes no ângulo correto, às vezes o líquido já sai. Criança que grosso. Então é muito simples, você já tem um profissional lá, é só utilizar o profissional e eles ensinar as mães já desde a base, já desde o Uma começo ali. cartilha, no caso, já ajudaria Também muito, né? uma cartilha. De repente, dar uma cartilha para a mãe no pré-natal já ajudaria muito nesse processo. Entendeu? Ou pelo menos virar uma lei, né? Virar uma lei que obrigasse nas maternidades ter o treinamento de desengasgo em bebê. Porque a mãe fica desesperada. A mãe vê o seu bebê roxinho, cara. Aí o que ela faz? Ela chacoalha o bebê. Ela chacoalha o bebê, movimenta o bebê e às vezes não consegue fazer esse procedimento de forma correta. Não sabe o que fazer, está desesperada. Entendeu? E aí, por não saber fazer o procedimento, o bebê fica engasgado ali por um certo tempo. E aí, de uma parada respiratória, muitas das vezes acaba virando uma parada cardiorrespiratória. E a situação às vezes fica muito mais grave. E você consegue demonstrar para nós? Consigo sim. Poxa, show de bola. Trouxe Atenção, pessoal. nossa Anne, A Anne. nosso bebezinho aí, para poder fazer esse procedimento, né? O que acontece? Então, como eu falei, chega no hospital, é muito fácil, as mães estão lá reunidas, pô, pega um bebezinho desse aqui e vai fazer o quê? Você vai colocar o bebê como se ele estivesse sentado no seu braço. Vai levantar o queixinho do bebê, liberando as vias aéreas para que o bebê consiga, ali, na hora do procedimento, conseguir desengasgar de forma mais fácil. Porque se ficar abaixado, vai ter mais dificuldade. Os 3 dedos aqui, ó, vai no ombro. A perninha do bebê vai embaixo do seu braço. Você encosta o seu braço na sua perna, deixando o bebê no ângulo de 45 graus. Você deixou ele no ângulo de 45 graus, com a outra mão você vai fazer como se fosse uma concha e vai dar 5 tapinhas nas costas do bebê. 1, 2, 3, 4, 5. Se o bebê não desengasgar nesse processo, você vai fazer o quê? Com a outra mão, segurou a cabeça do bebê, passa para o outro braço, permanece no ângulo de 45 graus, com 2 dedos vou fazer 5 compressões no tórax do bebê. 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vou repetindo esse processo. O protocolo ele fala que eu tenho que fazer 5 ciclos. Quando eu fiz 5 tapinhas nas costas do bebê e 5 compressões, primeiro ciclo, vou fazer mais 5 vezes, ok? E se por algum motivo esse processo não adiantar, você verificou que passou em torno de 2 a 3 minutos, bebezinho não voltou, não posso ficar fazendo esse processo durante muito tempo, porque ele vai evoluir de uma parada respiratória para uma parada cardiorrespiratória. E aí eu vou precisar fazer o quê? Passo por esse braço, mantenho as costas do bebê aqui apoiada, com 2 dedos faço de 100 a 120 compressões por minuto,
aprofunda o tórax do bebê de 3 a 4 centímetros. Comprimiu, deixa ter o retorno. Comprimiu, deixa ter o retorno. Dessa forma, Rico, a gente consegue manter o bebê vivo, porque se ele evoluir para uma parada cardiorrespiratória, eu vou conseguir manter o cérebro dele vivo através da compressão. Com a compressão, eu mando sangue oxigenado a todo momento para o cérebro, ok? Mas, na sua grande maioria, quando ligam para a gente, colocou o bebezinho nessa posição, na sua grande maioria, o leite já sai, o líquido já sai, o Só o bebezinho começa a movimento chorar. da gravidade já... Geralmente o engasgo é com o leite, né? Então, Na às sua vezes o maioria das pessoal vezes. tem até dúvida, cara. Não sabe para quem ligar, não sabe se liga um 92, um 93. E, muitas das vezes, deveria ligar um 90. Tem que ligar também, porque às vezes o policial tá rondando ali a área e tá mais próximo que o bombeiro. Quantos e quantos policiais chegam no local e faz o procedimento? Ele já está em pronto emprego, né? Sim. Até a equipe do resgate sair do quartel. Poxa, muito legal. E além desse tipo de acidentes que ocorrem, se dizer, acidentes domésticos, queimaduras, o que você tem a dizer? Eu já vi casos de pessoas passarem pasta de dente, Clara de ovo, babosa. Então, o que você tem a dizer aí sobre as queimaduras, né? O que é mais frequente, não vamos falar num caso muito grave, mas vamos falar de algo ali... Qual que é o grande problema, Rico? Às vezes que a gente acaba atendendo muitas queimaduras. Às vezes começa a pegar fogo na panela, a pessoa fica desesperada, o que ela faz? Ela acha que pode jogar água, acha que tudo, pegou fogo, joga água. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Principalmente se tratando de óleo quente, né? Sim. E aí você jogou a água numa panela cheia de óleo ali, o que acontece? Não é só por conta do líquido inflamável, é mais por conta da panela. Porque a panela está mais de 100 graus Celsius. Quando essa água atinge o fundo da panela, ele evapora em milésimo de segundo e acontece aquela explosão, mandando todo o líquido inflamável para cima. Aí, pegou no braço, perna, vai pegar às vezes no corpo inteiro. E aí a pessoa fica cheio de bolhas. E aí o que ela faz? Ela teria que usar somente água em temperatura ambiente. Porque é o que vai ajudar a resfriar aquela pele que tá, a caloria subiu demais, queimou a pele, ele está ardendo bastante. É o que vai ajudar nesse processo. Não é pasta de dente. O pessoal fala, usa pasta de dente, usa clara de ovo, borra de café. Qual que é o grande problema de você usar esses recursos? Você vai chegar no hospital. O médico vai conseguir avaliar? Não. Não, tem muito produto em cima ali da pele da pessoa. E aí, o que ele vai pedir para fazer? Vai pedir para fazer raspagem, cara. Vai raspar todo aquele produto. E não é com anestesia. A pessoa vai sentir mais dor ainda. Outro trauma. Vai gerar outro trauma. Então, assim, são muitas recomendações antigas, do pessoal mais antigo, que tinha esse costume, cara. Que não tinha tanto recurso, né? Acreditava que isso ia amenizar. Que ia amenizar, que ia melhorar, entendeu? E o que resolve, no momento ali, é água em temperatura ambiente, ok? Coloca o braço ali, vai embaixo do chuveiro, deixa ele em temperatura ambiente lá, que vai ajudar a melhorar ali de imediato, vai aliviar bastante essa dor dessa queimadura. Caramba, poxa vida. E, bom, nós vamos sabatinados com perguntas, né? Queremos aprender e que ensine isso. Hoje entramos num quadro que morre muita gente, né? Com problemas cardíacos. O famoso infarto, né? Sim. Miocárdio. O que os cuidados... alguém na família, poxa, tá tendo uma parada. É para dar uma demonstração, mostrar de maneira simples, sucinta. Consigo sim. Rico, o que acontece? Hoje, uma das coisas que mais mata no Brasil e no mundo são as doenças relacionadas ao coração. Todos os dias tem infarto. Todos os dias o bombeiro atende infarto. Ok? Atende infarto, atende paradas cardíacas. Todos os dias a gente atende ocorrências de parada cardíaca. E aí o que acontece? Na sua grande maioria as pessoas não sabem o que fazer, identifica o familiar lá. O familiar está totalmente inconsciente. E aí ela precisa fazer alguns procedimentos antes do bombeiro chegar. Porque a pessoa entrou em parada, o que acontece? O coração parou. Você não está mandando sangue oxigenado para o cérebro. Cada minuto que o cérebro ficar sem receber sangue oxigenado, ele perde 10% de sobrevida. E quais os sinais que ele consegue identificar para chegar na parada cardíaca?
Normalmente a pessoa que está infartando. Tanto que assim, quando a gente vai atender essas ocorrências, a gente conversa com os familiares e pergunta, pô, o seu familiar, ele questionou alguma coisa, ele falou que não estava bem, e até teve uma ocorrência que eu atendi, que aconteceu isso aí, a gente foi acionado, cheguei lá, só que infelizmente já tinha acontecido um certo tempo. Só que a esposa só percebeu de manhã. Só que aí, a gente chegou lá, a pessoa já estava rígida, infelizmente não teve o que fazer. E aí eu perguntei para ela, né, se ele tinha questionado de algo. Aí ela falou que, ele era um rapaz que trabalhava bastante, não se alimentava muito bem, se alimentava, às vezes, com lanche na rua. O trabalho era muito estressante e ele estava reclamando de uma má digestão. Uma má digestão. Aí você fala, pô, ela falou, acho que eu comi alguma coisa que não fez bem. E aí o que acontece? Ele pegou, tomou uma medicação e foi dormir. Só que ele estava infartando. E na madrugada ele infartou. E aí quando a esposa percebeu que era logo de manhã, infelizmente ele já estava gelado, já estava sem vida. Okay? Então o que acontece? Quando a pessoa que está infartando, o mais comum é ela sentir uma dor muito forte no peito. Uma dor muito forte no peito. Vai irradiar normalmente pro braço esquerdo, você vai sentir um formigamento no braço esquerdo. A pessoa sente uma má digestão, às vezes está sentindo dor nas costas. E o que acontece? Muitas das vezes a pessoa acha que é o quê? Que é gases. Toma um Lufital e vai dormir. Só que aí na madrugada acaba infartando. E aí, infelizmente, quando os familiares vão perceber, a pessoa já está sem vida. Por isso que a maioria das ocorrências que a gente atende de parada cardíaca é logo pela manhã. Por quê? A pessoa precisa levantar para trabalhar. E aí o familiar viu que ela não levantou, tocou o despertador, só que a pessoa não levantou. Quando ela vai verificar, já é tarde demais. É comum, né? As ocorrências de morte natural, né? As mortes naturais que ocorrem, o talão ele é sempre pago de manhã, né? As viaturas são acionadas de manhã e isso confronta com o que você diz, né? Que você falou, a pessoa detectou que ela tem que trabalhar, poxa, fulano, aí vai acordar e realmente morrer. E a automedicação é perigosa, cara. É muito perigoso, porque às vezes você deixa de ir no médico e se automedica e você não sabe qual que é a gravidade. Então tem que ir no médico, você tem que ir no hospital. Aí você fala, pô, mas às vezes tem um falso diagnóstico, o médico chega lá e dá um falso diagnóstico. Pô, se você não tá bem, vai num outro hospital, procura uma outra orientação, entendeu? Porque, infelizmente, isso às vezes acaba acontecendo. Você recebe uma orientação, às vezes, que não é adequada, e aí o cara vai para casa, toma medicação, só que, às vezes, acaba acontecendo, o cara acaba infartando porque não foi diagnosticado da forma correta. Entendeu? Infelizmente, isso acontece também. Mas, na sua grande maioria, o problema é que as pessoas não vão para o hospital, principalmente os homens, né? Ele não fala para a esposa, não quer deixar a esposa preocupada, e aí toma uma medicação, só que infelizmente chega no outro dia, já não tem mais o que fazer. E no caso, qual o procedimento depois que ele infartou? Isso aí foi o preparativo do infarto ali, ele deu sinais, estava bem, dor no braço. Ele infartou, caiu no chão. O que o familiar ali, a pessoa que está próxima, consegue fazer para identificar que é um infarto? E quais as medidas a serem tomadas para poder ajudar essa pessoa? Toda pessoa, quando ela estiver caída ao solo, está caída, a primeira coisa que você tem que verificar, eu já tenho que ir pensando que ela pode estar em parada. Por quê? Cada minuto conta. Sim. Então eu já tenho que ir pensando que ela está em parada. Não posso pensar de repente que ela está desmaiada porque eu posso demorar nessa avaliação. Então qual que é a avaliação? Você tem que verificar nível de consciência dessa pessoa, se a vítima está consciente ou não. Chama ela por 3 vezes, bate no ombro ali, ó. Bate no ombro, chama por 3 vezes. Bate forte para você verificar se ela vai demonstrar alguma reação ou não. E depois você vai verificar o quê? Se tem expansão torácica ou expansão abdominal. Se tiver expansão, eu coloco a vítima de lado. Por quê? Por conta de algum líquido que tiver na boca, se ela ficar de costa ao solo ali, ela pode acabar engasgando com os próprios fluidos. Aí eu deixo ela de lado e esse líquido vai sair. Só que você percebeu, verificou o nível de consciência, não foi positivo, a pessoa não respondeu, não se mexeu, e verificou que não tem expansão torácica, de imediato você tem que ligar para emergência. Liga primeiro 192, depois liga o 193. Por que primeiro o 192? Porque na sua grande maioria, o SAMU ele corre com um médico na sua viatura. Tem a viatura básica e a avançada. Então na avançada vai ter um médico. O médico vai para o local, vem uma UTI móvel até o local. Se precisar entubar ou fazer alguns procedimentos, ele consegue fazer no local.
Se o bombeiro chegar primeiro e não tiver vindo nenhum médico pro local, ele vai pegar aquela vítima, vai colocar no resgate, vai fazer os procedimentos e levar o mais rápido possível para o hospital. Mas antes do bombeiro, do SAMU chegar e do bombeiro chegar, você é obrigado a fazer alguns procedimentos. Porque se você não fizer, às vezes até o bombeiro chegar ou o SAMU chegar, pode ser que seja tarde demais. Por quê? O coração está parado, o cérebro não está recebendo sangue oxigenado. Cada minuto, menos 10%. Às vezes, se a pessoa perdeu 2 minutos na ligação, já foi 20%. A gente recebe o chamado, até a gente sair do quartel, a gente até sai do quartel rápido. Durante o dia é 30 segundos, na madrugada é 45 segundos, independente do que está fazendo. Então tem que ser muito rápido, por quê? Porque quem está precisando, quem está na ponta da linha lá, está precisando de ajuda, ela às vezes, muitas das vezes não sabe o que fazer. Então a gente tem que sair rápido para a gente chegar o quanto antes na casa das pessoas. Só que às vezes o percurso é longo, às vezes você pega um dia de trânsito e às vezes a viatura não vai conseguir chegar tão rápido. Então, se a gente chegar depois de 5 minutos, passou 50%, a possibilidade dessa pessoa ficar com alguma sequela é muito grande. Se retornar, ok? O que às vezes normalmente aí passa de 5 minutos, passou 10 minutos, deu 100%. A gente vai chegar, vai empenhar, vai fazer as compressões, só que ninguém fez, no começo ali começou a comprimir, não fez o básico. Então você precisa fazer o quê? Identificou, está em parada? Vou fazer uma linha imaginária, base do queixo ao umbigo, de uma axila a outra. Aonde as linhas entrelaçarem, aquele seria o ponto correto. Você vai fazer o quê? Vai esticar sua mão, parte tenar e hipotenar, vai puxar com a outra mão, a mão mais forte embaixo, esticou a mão, vai colocar no centro do tórax. Colocou no centro do tórax, você não pode dobrar o cotovelo na hora de fazer essa compressão. Você vai soltar o peso do seu corpo sobre a vítima. E outro detalhe, acontece muito o quê? De até ter pessoas, às vezes, comprimindo. Só que tem pessoas comprimindo aonde? Em cima da cama. A pessoa infartou em cima da cama, teve uma parada, você começa a comprimir em cima da cama, a mola vai começar a descer, e aí essa compressão não será eficaz. Então você é obrigado a tirar o seu familiar do chão, ou da cama, colocar no chão, e começar a fazer a compressão numa superfície rígida. Aí sim vai ter eficiência. Então, e aí eu vou comprimir de 100 a 120 compressões por minuto. A cada 2 minutos eu só paro para verificar se a vítima voltou, se tem expansão abdominal ou expansão torácica. Vítima que entrou em parada, dificilmente ela vai voltar com consciência. Então, o que volta é os batimentos. Então, a gente verifica se tem expansão abdominal ou expansão torácica. Então, tenho que fazer de 100 a 120 compressões por minuto. No caso do adulto, né, tenho que aprofundar de 5 a 6 centímetros. Quando é considerado adulto? De 8 anos para cima ou 25 quilos. Vou utilizar as 2 mãos no centro do tórax. Se for uma criança de 1 ano até 8 anos, vou utilizar somente uma das mãos. Também de 100 a 120 compressões por minuto. E no caso do bebê, meu braço ele vai servir como uma superfície rígida. Então eu consigo comprimir e, se possível, às vezes entrar dentro de um veículo. Está perto do hospital? Vai o mais rápido possível para o hospital. Okay? Enquanto tem alguém comprimindo, a pessoa, às vezes, nesse processo de ir para o hospital, acaba agilizando o atendimento. Okay? Sim. Só um detalhe, esse ir mais rápido para o hospital tem que ser também dirigindo de maneira cautelosa. Prudente, prudente. Porque vi situações de... Aconteceu com um conhecido, está socorrendo um filho, ele acabou capotando o carro. Ele quase matou a família inteira. Infelizmente, às vezes temos que ser cautelosos, né? Prudentes e não se deixar pelo estado emocional. Sim, sim. Tem que, principalmente o condutor do veículo, ele tem que ser ali racional, falar, olha, eu tenho que chegar. A gente sempre fala. Sempre batemos em cima dessa tecla, porque às vezes o cara ele liga o pisca-alerta e sai, atravessa isso, aquilo, vai atravessar um farol vermelho, vai vir um ônibus, um caminhão, vai bater, vai dar problema, aquela crise que ele está envolvida, ela vai aumentar numa proporção assim absurda. Sim. Entendeu? Essas dicas que você está dando aí são valiosas pra caramba, tá? Vai ajudar bastante. E sobre outro assunto também, né? Fraturas, né? Já vi casos aí, o cara se acidenta com moto, aí vem outro, não, pera aí, tira aqui, tira ali. O que você tem para
para complementar, referente a isso daí, esse tipo de acidente? Referente à fratura aí que você falou de moto, Uhum. infelizmente o índice de queda de moto tem aumentado muito. Tanto por conta do iFood, quanto por conta do Uber Moto, né? E até pelo fator da moto ser um transporte econômico e rápido, né? E rápido. E aí o pessoal às vezes, quer ganhar uma graninha a mais, aí, acaba acelerando para mais na moto ali para poder entregar a comida, ou até mesmo quando tá carregando o passageiro. E às vezes muitos caras que estão fazendo esse processo, tem caras que infelizmente, às vezes ele até sabe pilotar, mas não sabe pilotar com garupa. Que a gente vê que assim, quando você pilota sozinho é uma coisa, quando você tem um garupa é outra coisa totalmente A diferente. pilotagem muda. E outra, dependendo da pessoa que você está carregando também, e o porte da sua moto, a dificuldade vai aumentar cada vez mais. Então tem acontecido muitos acidentes de moto. Tá vendo? Não vai querer pegar moto Uber, você pesando 120 quilos, aí vai achar que o cara vai sair no toque com a sua moto lá, 125 cilindradas? Ela não vai nem se mexer, na verdade, minha né? cota de acidente de moto já deu. Eu não tenho mais moto, não gosto, Pop mas... 100, né? Pop 100, Pop sim. 100. Imagina um mamute desse em cima de uma Pop 100. Vai empinar com se ela. você chamar o Uber Moto, ele derruba na hora a corrida. Não, ele vai ver, ele fala, fala, não dá não. E aí o que acontece? Que a gente orienta, né? Teve queda de moto, cara, vítima caiu, a gente, é vítima de trauma. Vítima de trauma. A gente orienta a não mexer com a vítima. Não mexer, porque tem um relato de um amigo meu que o irmão dele caiu de moto, e aí o irmão dele teve uma lesão na cervical. Só que não tinha cortado a medula vertebral. E aí ele levantou. Nisso que ele levantou, começou a movimentar, aumentou a lesão, e aí cortou a medula vertebral. Ele caiu. Infelizmente, o irmão dele ficou tetraplégico por conta desse processo. Então, teve uma queda de moto. Às vezes, até o motoqueiro, não acho que tá bem, mas, permanece no local, chama o resgate, chama o SAMU, que a gente vai levar para o hospital, tira uma radiografia para ter certeza. Porque numa dessa daí, o cara pode ficar paraplégico ou tetraplégico. Referente à fratura, o que a gente orienta, cara, também é não mexer com essa vítima, porque precisa de recurso. A gente tem equipamento para isso, para poder fazer o atendimento, fazer uma imobilização. Tem técnica para fazer esse processo, tá bom? Porque quanto mais você movimentar, às vezes vai agravar mais ainda aquela lesão. Então a gente orienta a não movimentar. Permanece com a vítima lá parada e liga para a gente para que a gente possa chegar o mais rápido possível e dar auxílio para essa pessoa que está precisando. Achei... A última estatística que eu verifiquei sobre motos, né? Estavam falando 360 mortes por ano, quase uma por dia. Estamos falando no nível de São Paulo, estado, né? E aí você falou até sobre os acidentes, estou falando de mortes. Então, acidentes, isso é muito recorrente. Fora pessoas lesionadas, né? Quantas lesões as pessoas não ficam mutiladas aí, porque dependendo do acidente, a pessoa às vezes pode acabar perdendo algum membro, né? É que não dá para contabilizar o susto, né? Fora os sustos, que é o quase, né? Ou aquela fechada, Sim. O motorista não viu. Em dia de chuva, aumenta muito o índice de acidente, os chamados? Na verdade, não. Com motos, não. Com motos, não, porque diminui a quantidade de moto que tem na rua. Então, choveu, acaba... o povo recolhe, né? O povo acaba reduzindo a quantidade de motos, às vezes vai utilizar o carro, utiliza um ônibus. Então, até que em dia de chuva, assim, é mais tranquilo. O risco acaba sendo muito maior, porque às vezes você precisou frear, nas chuvas não para, cara. Então, a gente atende algumas quedas, mas não é tão grande que nem no dia de calor, cara. Porque assim, às vezes tá calor, então o pessoal aproveita aí para poder utilizar a moto, que às vezes é um meio mais rápido, trabalha com a moto também, e aí infelizmente está suscetível a acabar tendo algum tipo de acidente, né? Então, lembra quando você se acidentou de moto, bateu na Fiorino? Lembro. O cara da Fiorino processou ele. Bateu no baúzinho da Fiorino e tortou no meio, acabou. Pra você ver, né? Uma informação importante, né? Não mexer no acidentado. Os caras queriam liberar a via, já foi puxando pro acostamento. Eu rompi os 3 ligamentos da clavícula, né? Meu braço não mexia. Pra mim, aquilo ali... Puxaram você pro acostamento? Puxaram, mano. Mas Aí tinha um caminhão você pra fica, arrastar meu você Deus do céu, o que tá acontecendo, cara? Aqui estão me puxando aqui e tal, mas por quê? O povo querendo liberar a via, no trânsito. Foi no Rodoanel, né? Rodoanel Sul. Não, moto não é pra você não, 62. esquece. Cada 3 rolês de moto é um tombo. Não, deixa pra lá isso daí.
Mas assim, diga-se passagem também, né? Batendo em cima do assunto de moto. O legal de moto é o seguinte: um cara caiu ali, meu, sai motociclista, os motocas saem do nada, meu. Assim, é uma raça unida, meu. Eu admiro, né? Porque um acidente de carro são poucos que param, né? Mas moto, todo mundo, né? O cara viu os tombos, chegava lá, opa, dá licença, deixa a gente entrar aqui e tal, o que tá acontecendo? Já tinha lá 20, 30 motoqueiros, os caras tudo. Os caras unidos. Os caras são unidos, os caras são. Esse lado aí dos caras não tem que tirar o chapéu, né? Em termos de união. Tem que tirar o chapéu pros caras. E vamos já mudando, né? Virando a chave. Acidente doméstico ainda. O tal do vazamento de gás. Eu acendo a luz para ver de onde está esse vazamento. Primeiro vamos desmistificar algumas coisas, né? Lá, né? Primeiro de tudo, o pessoal acha que o botijão de gás explode, cara. Não explode. O botijão de gás não explode, cara. Então, isso já tem que, na sua grande maioria, as pessoas falam, vai explodir o botijão porque tá vazando. Então, o vazamento, o problema do botijão tá vazando é ele ficar concentrado. Você chegou em casa, sentiu o cheiro de gás, o que você vai fazer? Abre portas e janela. O que está aceso, mantém aceso. O que está apagado, vai manter apagado. Só abre portas e janela. Se possível, tira o botijão de gás dentro de casa. Se não conseguiu fazer a retirada do registro dele, tira de dentro de casa, deixa ele do lado de fora no ambiente aberto, vazando. E aí não tem perigo algum, não vai ter risco algum, entendeu? O problema da explosão é quando fica confinado, tem uma concentração de gás muito grande, aí você chega em casa e faz o quê? Às vezes vai acender a luz. Exatamente. Nesse acender a luz ou desligar, pode acontecer o quê? Aí pode acontecer a explosão, porque vai acontecer uma fagulha e aí explode o ambiente, tá bom? Então, o botijão de gás não explode, o perigo não é esse, entendeu? Começou a pegar fogo no botijão de gás, o que eu faço? E aí o pessoal fica com mais medo ainda, porque ele vai explodir, fica desesperado. Então, liga pra gente, sai de dentro de casa, ele vai estar pegando fogo. Se você não consegue retirar o registro, porque você, tá com muito medo ali, então sai de dentro de casa, tá bom? Ele não vai explodir. E liga pra gente que a gente vai chegar no local e aí vai conseguir conter esse vazamento. E vale também o alerta, né, para as pessoas que não é o gás encanado, é através do botijão, sobre a mangueira e o registro, né, meu? Tem mangueiras aí que é a Dona Maria, mas eu tenho essa mangueira há 30 anos, ela funciona muito bem. Herança de família. Não, foi ganhei da minha titia, tá aqui e tal. Entra nesse... Filho, isso aqui era do meu pai, passou para mim, agora tá para você. Isso, aqui, ó, herança de família. Herança de família. Tem que ser trocada, né? Tem que ser trocada a cada 5 anos. Cada 5 anos tem que ser trocada. A partir da data do fabricante ali, você pega... Você que não gosta de gastar dinheiro? Outro detalhe, né? Também colocou o registro lá, é só o aperto da mão. Não é para usar um martelo, usar um alicate para arrochar. Mas existem ferramentas, não está entendendo? Eu já vi ferramentas como... Na feira o pessoal compra uma ferramenta lá para poder apertar. Tem a geração Z que não tem essa força aí, né? Você já vai falar da galera aí. Mas é a mão mais fraca, é a mão mais fraca da família. E eu até falo. A Lídia vai abandonar nós, meu. Toda vez você bate nisso. O que eu falo? É a mão mais fraca da família. Quem que é a mão mais fraca hoje? É a mulher? Não. Porque às vezes a mulher, treina, faz um crossfit e o marido não treina. Se a mulher apertar, às vezes o cara não solta. Então é o cara que tem que soltar. Você pega aí o Belo e a Graciane. Se a Graciane apertar lá, o Belo vai conseguir soltar? Não vai. É uma mulher forte pra caramba, mano. Então a mão mais fraca seria o Belo. Eles não estão mais juntos, né? Então já... É velho, tem esse detalhe. Mas não tinha voltado? Acho que tinha voltado. Sei lá, meu. Lídia, confirma aí. Voltou ou não voltou? Você que tá nesse meio de fofoca aí. Vocês ficam vendo... A Tititi? A Tititi é antiga, né? Mas é o que eu falei, a mão mais fraca da família, apertou lá, não é para ajustar, não é para arrochar, porque ele tem um limitador de rosca. Senão você vai danificar a rosca. Que é o que acaba acontecendo da gente fazer atendimento, porque o pessoal ou bateu com o martelo e às vezes não consegue soltar, ou ele quebra. E aí ele quebrou, ele vai ficar vazando, quebra e aí já não tem como... Ajudar, quebra já bem vazando. O macete é o seguinte, sabão.
Minha mãe fazia isso. Ela fazia uma crosta de sabão em volta e falou, agora tá vedado. Agora tá vedado. Agora tá vedado. Secou, não, tinha que esperar o sabão secou, já era. Secou, já era. Minha mãe fazia muito isso. Poxa, Só uma espuminha, detergente na espuma lá, passa em volta, não tem bolha, maravilha, tranquilo, não precisa fazer mais nada. Porque não precisa fazer aquela crosta de sabão lá, que não vai vedar, na verdade só atrapalha esse processo. Outro detalhe, mulherada tem mania de fazer o quê? Colocar uma sainha no botijão, né? Fica bonitinho. Colocar uma sainha, A fica Lígia, ela faz bonitinho, isso aí. Ela tem coleção. Ó, imagina que o gordão de sainha é um botijão enfeitado, meu. Olha. Não xinga, que não pode, não monetiza. Tô tentando não xingar aqui, viu, Lígia? Calma, Lígia, Eu vou Lígia já xingar ele xingando. já. Qual que é o risco dessa sainha? Normalmente lá, e outro detalhe, o botijão tá lá, o que o pessoal, a grande maioria faz? Coloca o botijão do lado do fogão, como se fosse um casalzinho, um do lado do outro, né? O botijão ele tem que ficar no mínimo a 1 metro de distância do fogão. Essa mangueira não pode passar por trás do forno. Porque se por algum motivo essa mangueira começar a pegar fogo, até aquele pano, aquela sainha lá, vai começar a pegar fogo. Porque, meu, às vezes você está fazendo fritura e aquele pano ali às vezes não é lavado constantemente. Ou até mesmo aquele paninho que fica no fogão ali, que o pessoal coloca, né, que fica bonitinho. É outra situação que às vezes começa a pegar fogo. Porque ele vai absorvendo gordura. Se pegar fogo, às vezes começa a pegar fogo no ali, o pessoal fica em choque. E às vezes não consegue resolver porque tá pegando fogo em volta. Outro acidente que eu vejo a galera em pânico, a tal da panela de pressão. Puta, aí o bicho pegou, hein, meu? Panela de pressão, assim, a gente não atende tantas ocorrências desse tipo. Por quê? Elas são seguras. Qual que é o problema? Quando ela vai ficando velha, o pessoal faz o quê? Vou levar lá na feira pro cara arrumar pra mim. Sim, entendeu? mas vai ganhar o dinheiro dele. E aí leva pro cara da feira lá, o cara, faz Dá duas trabalho lá, dá umas marteladas lá e beleza. Vai durar mais uns 10 anos. E ela tem uma válvula, né, de válvula. segurança também, da mesma maneira que tem um botijão lá. Tem uma válvula de segurança também. Então, assim, essas panelas atuais, elas são bem seguras, né? Então, também tem a recomendação de, às vezes, você não encher a panela de pressão totalmente para evitar que a pressão interna ali seja muito grande. Por segurança, eles falam para você não encher a panela totalmente. E, então, assim, hoje em dia as panelas são bem seguras. Se você seguir o que precisa ser feito ali e não fazer esses tipos de manutenções, então você vai ter, às vezes, uma panela ali por um longo tempo e de forma segura. Agora, começou a fazer manutenção de forma adequada, aí corre o risco, infelizmente, de acabar explodindo. Verificou que tem alguma coisa errada ali, cara, troca de panela, evita de levar a panela, às vezes, para o cara arrumar, porque aí pode acabar acontecendo um acidente com panela de pressão também. Tá vendo? Você fica usando desculpa que a panela de pressão Isso aí, funciona só para ficar comendo iFood. Meu, hoje é dia, você vai pagar um hoje, hein? Ah, é? Vai. Eu tô de regime, cara. Não, o Guedes aí comeu um gorduroso hoje, Guedes. O Vamos? Guedes é atleta, meu. Olha lá, pode os comer. caras Não, mas Os caras do Bom Você Gosto acha Tem o dia são do lixo, maromba. tem o dia do lixo, tem o dia do lixo. Tá no déficit maromba. calórico. Tem o dia que você pode. Os caras é tudo maromba, é só... Guedes, só aproveitando, tomando tá chegando aí a primavera, o verão. Queria falar com você sobre afogamentos. O que dá para ser tomado de medida de preventiva, pessoal que tem criança pequena em casa, a respeito de roupas, de banho, uma coisa que dê para usar na piscina aí, que chama mais a atenção dos pais. Primeiro que com criança todo cuidado é pouco, né, cara? Principalmente os pequenininhos. Às vezes algo inocente que você acha que não tem problema, a criança pode acabar se afogando. Vaso sanitário. Criança pequenininha, a cabeça dela às vezes é um pouquinho maior, se ela inclina ali próximo do vaso, ela pode cair. Às vezes ela não consegue sair. Vaso sanitário, um balde cheio de água. Infelizmente tem crianças que às vezes caem também dentro do balde que está cheio de água e acaba se afogando num balde. Então acaba sendo muito arriscado. Tem criança pequena em casa, deixa o balde, não coloca deixa o balde de água ali cheio, o vaso está sempre tampado, sempre fechado e sempre de olho na criançada, porque elas não têm noção. Porque assim, você falou que nem você falou de afogamento, mas com criança, às vezes uma panela. A criança vai na cozinha, ela pega o quê? Às vezes vê aquela alça da panela porque está do lado de fora ali do fogão e ela acha que, pode brincar e cata a panela ali, às vezes cai aquele líquido em cima da criança, acaba queimando a criança. Então, com criança, a recomendação, cara, é atenção total. Não dá para ficar, não ter atenção com a criança. Às vezes tem piscina, não tem proteção. Então
Então os pais têm que estar todo momento de olho nas crianças. Quantos vídeos a gente vê que às vezes até tá num clube, tem o guarda-vida, só que, os pais não estão prestando atenção porque tem um guarda-vida lá e sem novidade. O guarda-vida tá olhando pro meu filho. Fica aí, as mães, fica o alerta aí, aí os pais, fica na rede social, no celular, e larga lá o cabeçudinho correndo lá e nem presta atenção. Quando vê, passou ali 1 minuto que tá dando risada no vídeo, o filho tá se afogando. E é 50, 70 pessoas para um guarda-vidas. Um guarda-vida. Como que toma conta de todo mundo assim? Não dá. E aí, um descuido. Pô, quantos vídeos às vezes você não vê a criancinha lá tá com a boia, e é aquela boia que assim, ela não tem... Ela escapa, a criança às vezes acaba escapando da boia ali, afunda, e às vezes o pessoal tá brincando ali em volta, tá do lado e não consegue observar que tem uma criança afogando. Por quê? O descuido, cara, dos pais. Os pais têm que estar em contato com a criança a todo momento. Tá na piscina, o adulto também às vezes tem que estar ali na piscina olhando para a criança. Okay? Então, porque o risco acaba sendo muito grande. Isso em piscina. Litoral também acontece muito, que às vezes a criança entra numa corrente de retorno, e aí, em vez de voltar para a praia, ela vai sendo conduzida para o fundo do mar. Então, às vezes, o grande problema é que assim, tem pessoas que ela acha que sabe nadar. Não somente criança, tem adulto mesmo. E vai para o fundo. Acha que sabe nadar e daqui a pouco ele começa a nadar contra a correnteza. E aí, vai indo e vai sendo puxado. Daqui a pouco ele cansa, onde ele acaba cansando e afundando. Por mais que a gente tenha ali o bombeiro fazendo a função de guarda-vida ali, só que a área que ele atende é muito grande. Então, assim, eu sempre recomendo, cara, por mais que você sabe nadar, fica no local onde dá pé, não se aventura, porque nessa daí é onde às vezes, o cara acaba, muitas das vezes, acaba se afogando. Ou o cara bebe, mano, o cara bebe aí e às vezes vai pra praia também e acaba indo pro local fundo e infelizmente acaba morrendo. A estatística sobe exponencialmente, né? Sim. Fica o alerta aí, quando o guarda-vidas tocar lá o apito, mandando sair, sai, Obedece o cara conhece. Vai pegar uma maré forte, uma correnteza, vai se arrebentar. Vai se arrebentar. E fica a dica para os pais, existem boias, né, pequenos coletes salva-vidas que são homologados. São homologados aí pelo Inmetro, acho que é a Marinha que faz essa... Pelo Inmetro, né? Pelo Inmetro. Então, assim, eles fazem os testes. Eu comprei um para o meu filho, ficou muitos e muitos anos. Aprendeu a nadar e aí podia soltar. Eu comprei um colete para minha filha também, porque ele trava legal. Não chega a ser uma boia, é um colete salva-vida mesmo. Um colete. Bonito, é legalzinho, fica bem tranquilo. E a criança vai ficar nadando lá, ela vai ficar bem à vontade, cara, e não vai afundar. E não é aquele inflável, né? O cara vai lá, quer gastar com cerveja, compra um negócio barato de 20, 30 conto, que é inflável, aquilo vaza, aquilo murcha. Sai aquela tampinha. Pega aquela boia, às vezes a criança vira com a boia e acaba afundando. O legal desse colete é que ele, por mais que a criança cansou, ele projeta a cabeça para fora da água, né? Ele não deixa a criança colocar a cabeça na água. Sim. Por mais que seja cabeçudo, né, Léo? Você usava um, Léo? Mas essa é a recomendação, cara. Principalmente com os pequenininhos, cara. Todo cuidado é pouco, cara. Tem piscina em casa, balde com água. Infelizmente aí, se não tem cuidado, às vezes o acidente pode ser grave com criança. Entrando no assunto ainda da época de calor, né? Que tá se aproximando aí. Sobre escorpião, Tá tendo muito caso... Principalmente aqui em Carapicuíba, Barueri. Que brisa, hein, meu? De afogamento, o cara já entra no escorpião. O que você... Você tá tomando água, meu? Você tá bebendo água, cara? Você falou que ia sabatinar ele? Vamos tirar o conhecimento do Guedes hoje. Eu tô falando, caramba, assim, procedimento aí de animal peçonhento, principalmente o escorpião. O que a dona Maria deve fazer com um acidente com o escorpião em casa? O que deve ser feito? Quem ela pode chamar? Levou a picada, tem que ligar pra gente, né, cara? Ligar pra gente, ou se possível, alguém tem algum familiar com um veículo ali, dá para conduzir para o hospital o mais rápido possível também. A recomendação maior, né, cara, é para evitar que, de repente, tenha escorpião no seu terreno ali, evitar de deixar muita madeira, restos de madeira no quintal, entulho. Então ele gosta de ficar nesses tipos de ambientes. Se você manter um ambiente limpo, às vezes a dificuldade de ter escorpião acaba sendo muito maior, porque é propício que ele fique nesse ambiente. Você vê que o ambiente, às vezes, que tem muita barata, então
o escorpião acaba sendo a barata acaba sendo uma alimentação do escorpião ali, então ele acaba ficando naquele ambiente que está bem sujo, tem bastante restos de material. Pessoal que é acumulador aí, eu mexi acumulador, mano. Esse bicho aqui, cara. Como não? Não Se pode ver acumulador é uma nada. coisa. Se Não porco pode é ver. outra. Não. Essa parte. Não. No seu carro deve ter escorpião. Não, não tem não. Deve ter. Não tem. Tem. Se procurar direitinho, Não tem, tem. umas baratas Ninja, mortas. mexer é acumulador, cara. A Tem. parte mais perigosa referente ao escorpião é o pessoal de mais idade, né? Pessoas idosas e crianças, cara. Isso aí, crianças, dependendo da criança aí, pode acabar sendo E fatal. tem algum hospital específico ou qualquer hospital aí consegue Qualquer dar um hospital amparo? consegue atender, consegue dar um amparo. Entendeu? O hospital Não da só região ali consegue escorpiões, dar como um os amparo. animais peçonhentos. Né? Sim, cobra. Então, teve uma picada de cobra também, tentar conduzir o mais rápido possível para o hospital, ou aranha. Então, assim, em casa você não tem o que fazer. Levou a picada, foi mordido por uma cobra, tem que ser conduzido para o hospital. Aí a gente fala, pô, a cobra mordeu, vou tentar sugar o sangue ali para poder Não impedir dá, que o não. veneno, isso aí não tem como. Não Isso é adianta mito, né? querer Isso fazer é- algo do tipo, é mito. Isso é mito. É mito. Eu lembro na Zona Sul que teve uma vítima, né? Uma cobra, socorreram. Aí apareceu o cara lá com a cobra morta. Aqui, seu. Eu estava com outra ocorrência do lado, no PS. Eu pegou a cobra, não, tá aqui. E pro bombeiro, era uma jararaca. Falei, poxa, Identificou o animal peçonhento, Não, liga lembro pra que gente, cara. Ele gente tem- levou a cobra. Acho que ele tinha aquela mística de que levando a cobra eu extrair, iam fazer um soro antiofídico, né, com a cobra. Não, isso aí o hospital ele já tem Já os tem, medicamentos sim, para sim, poder. sim. Mas fica a dica aí, não utilizar. precisa necessariamente falar, vamos procurar aqui o bicho e caçar Sim. ele. Nesse caso a gente sempre orienta, liga para o bombeiro. A gente tem a equipe totalmente treinada, a gente tem equipamento para poder pegar esse animal de forma segura. Às vezes o cara vai tentar pegar ou vai tentar matar, e é nesse momento que às vezes o cara pode ser picado por esse animal peçonhento aí, e aí tem que correr para o hospital depois. Então, verifica o local onde ele está, liga para o bombeiro que a gente vai até o local para poder fazer a retirada desse animal. Outra coisa, vindo para o mundo animal. A mística do Nossa. gato na árvore. Mano, você vai falar isso, cara. Rapaz, a minha Ô, mãe... Você não vai falar de catagal, Não, mas, pelo amor de meu, Deus, me ajuda aí. Deixa eu a levantar nossa aqui, mãe- peraí. A nossa mãe ligou. Mãe, filho, tem um gato em cima da árvore. Eu até brinquei. Eu falei, e aí, mãe, tá descansando? Não, mas ele já está há 2 dias. Eu, puta que pariu, então já tá descansado. O que eu faço? Eu falei, não sei, mãe, liga pro bombeiro. Ela ligou o 93, foi lá. Os caras foram super solícitos, prestativos. Minha mãe trouxe um café, trouxe um bolo, os caras engraçados pra caramba. Acaba tendo algumas ocorrências aí. Eu encostada de viatura lá, Animais em agradeci os situação caras. de risco, né, cara? Animais em Sabe? situação de risco. E tem um gatinho também na árvore, né, cara? Mas, Às vezes o assim, bombeiro acaba... Lazarento Toda foi ocorrência fazer que lá. envolve os animais, né? Não só cachorro, cavalo, os animais domésticos aí que é mais frequente, e até animais silvestres, né? Que acabam chamando sim. bombeiro, dependendo da gravidade, que é o que tem recurso para poder realizar esse resgate aí. Sim, sim. Então a gente... Mas isso é realmente com vocês, esse departamento, lógico, né? Não entrando na esfera da polícia ambiental, que ela já entra em outra esfera. Sim, sim. Todo animal em situação de risco, né? Todo animal em Um situação animal de em risco. situação de risco, aí liga pra gente que a gente vai conseguir fazer a retirada desse animal de forma segura, né? Às vezes ele tá num córrego lá, ele não consegue sair, então a gente vai entrar nesse ambiente para poder fazer a retirada desse cachorro. Eu mesmo peguei um filhote que ele estava numa galeria. Estava numa galeria, já estava lá há um certo tempo, e estava chorando bastante, o pessoal ligou. Era até de um lado de uma comunidade, o local para entrar era de difícil acesso, mas graças a Deus a gente conseguiu eu consegui fazer a entrada, estava bem escuro lá dentro do ambiente, mas eu consegui retirar ele. Se não tirasse, era fato que aquele cachorro ele ia morrer, porque pelo ambiente que ele estava ali, ele não ia conseguir sair sozinho, aquele filhote.
Então, acontece muito isso aí, da gente acabar dando esse auxílio aí O para a que você fez população. com esse animal Pra depois? poder fazer Pode soltar na retirada. frente da casa do meu irmão? Devolvi pro dono, pro dono. Pode cara. ler. Quando tiver animal, pode soltar que ele cria tudo, viu? É Gato, difícil, cachorro. é difícil fazer umas ocorrências tartaruga. dessa daí, mas é gratificante que assim, a população ela fica bem contente com A depois que a gente aceitação é absurda. retira o animal dali, então eles ficam bem felizes e isso pra gente também é gratificante, cara. Acho que bombeiro é massa, né? Onde ele chega é bem-vindo, é um negócio... Acho que a aprovação tá em torno de 97%, O né? patrulheiro cara? já não dá pra dizer a mesma coisa. Né? A Rocan, então, meu Deus. Não, pô, dá pra falar assim, pô, ajuda muita gente aí. Não, sim, lógico. Ajuda demais, pô. Se não é a polícia na rua aí, E diga-se o passagem, crime toma né? conta, né? É um abraço pro Gil aí. Toda vez vocês encostavam na ocorrência, né? Ela vem o Rico aprontando novamente. Conheci os caras tudo do patrulhamento aí. Falei, meu Deus do céu, você de novo, Rico. Eu falei, o povo veio vir caindo de moto. Mas, enfim. Quer observar mais alguma coisa aí? Posso uma pergunta? Manda! Eu ouvi uma vez um comentário da diferenciação de quando ligar para o bombeiro no caso de um acidente e para o SAMU no caso de um acidente. Quando ligar para cada um dos dois? Já. Maravilha. Posso já. Claro. Qual que é o detalhe, pessoal, referente a ligar para o bombeiro ou ligar para o SAMU? Casos clínicos. Casos clínicos, a pessoa está passando mal, teve um AVC, teve um infarto, teve uma convulsão, a pessoa convulsionou. Então, assim, caso clínico, eu ligo primeiro para o SAMU. Okay? Eu ligo primeiro o SAMU, vou ligar 192. Okay? Tem uma equipe de enfermagem que vai chegar no local, muitas das vezes vai medicar a vítima ali. Então acaba sendo um suporte muito maior, porque eles correm com o enfermeiro, muitas das vezes tem um médico também ali, então vai dar um suporte muito maior. E caso de trauma, por exemplo, bateu o veículo, teve uma queda de moto, que a gente precisa fazer imobilização, dentro do veículo, a pessoa ficou presa dentro do veículo. A gente tem equipamento para cortar a lataria. Então não adianta você ligar para o SAMU primeiro, que se a vítima estiver presa, estiver retida lá, eles não vão conseguir tirar. Então a gente vai lá com o equipamento, vai cortar toda essa lataria, e às vezes a gente tem o apoio das duas equipes, né? Tanto o SAMU quanto o bombeiro está lá. Quando o bombeiro retira, tem um médico muitas das vezes no local, e aí também faz o atendimento dessa vítima aí. Mas eu sempre oriento, liga para os dois. Por que liga para os dois? Porque assim, quem chegar primeiro vai dar o atendimento, vai poder dar um suporte para quem está precisando. Muitas das vezes o SAMU está empenhado. Se o SAMU estiver empenhado, o bombeiro vai mandar uma viatura até o local. Okay? Chegou, o SAMU já está no local. A única coisa que a gente pede, liga para o bombeiro e informa, o SAMU já está dando o atendimento. Por quê? Para que essa viatura não chegue até o local também, e aí toda vez que a gente chega, a gente pergunta para a equipe que está lá se ela precisa de apoio. Só que muitas das vezes dá uma outra ocorrência, às vezes do outro lado da cidade. E aí você precisa se deslocar até o outro lado. E aí demora um certo tempo, a gente não sabe o que de repente a gravidade da situação, pode ser uma parada cardíaca, como eu falei, cada minuto conta, e aí eu estou bem distante para chegar naquele ponto. Por quê? O pessoal ligou para os dois órgãos, só que esqueceu de avisar que já tinha uma viatura dando atendimento. E aí a gente chega lá, agora tem a dificuldade para chegar no outro ponto. Se avisa anteriormente, a gente às vezes já pega ou volta para o quartel ou já vai para outra ocorrência. Então, essa orientação, eu sempre costumo falar que, assim, infelizmente, aqui no Brasil, tem telefone para todas as instituições, cara. É para a Defesa Civil, é a Polícia Civil, é a Polícia Federal, é o Bombeiro, é o pessoal do trânsito. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, é um telefone para tudo. Um telefone para tudo. Então, você ligou, é uma ocorrência de policiamento, transfere para o policiamento. É uma ocorrência do bombeiro, transfere para o bombeiro. É uma ocorrência que precisa da Defesa Civil, vai transferir para a Defesa Civil. Ou, se houver a necessidade de mais órgãos ali, você já aciona todo mundo que precisa. Então vai otimizar muito mais o trabalho. Se eu tenho uma viatura indo dar atendimento para aquela ocorrência e é um telefone só, às vezes eu não vou precisar mandar um bombeiro, porque o SAMU já está indo. Entendeu? Hoje eu peço para ligar para tudo, por quê? Porque a gente não tem ciência se o bombeiro está indo, se o SAMU está indo. Entendeu?
Então o SAMU, a gente não sabe se o SAMU tá indo, e aí o bombeiro tá indo para a mesma ocorrência às vezes que o SAMU. Chega lá, tem 2 viaturas no local. Entendeu? Porque é o que eu falei, a recomendação é ligar para os 2, porque quem chegar primeiro vai dar o atendimento. Mas essa é a dificuldade de às vezes você não ter um telefone só. Porque se tem uma central só, você vai ligar, a gente está ciente que o SAMU já está indo, às vezes não vai ter necessidade do bombeiro encostar no local. Então, isso seria algo que no futuro, se acontecer, de repente virar um telefone para tudo, você ter as pessoas que fazem esse atendimento e transfere para o órgão competente, vai agilizar muito mais o atendimento e a gente vai conseguir dar um apoio muito maior para a população. Roberto, vamos falar então de convulsões. O que você tem a esclarecer? O que acontece? Em convulsões, a gente tem um tabu, às vezes, da galera mais antiga, de falar, pô, segura a língua dela que ela tá engasgando, E aí o pessoal, às vezes, vai fazer esse procedimento, a vítima começa a engasgar, e aí ela começa a morder a pessoa. Entendeu? Corre o risco, às vezes, de você perder o dedo se você colocar a mão dentro da boca da pessoa. Normalmente, as convulsões acontecem por quê? Ou porque muitas das vezes a pessoa levou uma pancada muito forte na cabeça, ou porque tem uma febre alta, de repente, excesso de droga, excesso de bebida alcoólica, excesso de medicamento. Tudo isso pode fazer com que a pessoa convulsione. E principalmente o caso que é a epilepsia, que é uma doença que ela mexe com o sistema neurológico, e quando a pessoa está tendo a crise, ela começa a convulsionar, ela vai começar a se debater. A maioria das pessoas que está do lado vai assustar bastante, ela fica bastante nervosa quem está do lado, e às vezes não sabe o que fazer. E aí tem uma pessoa que fala, não, segura a língua dela para ela não engasgar. E o que acontece? Por que o pessoal acha que ela está engasgando com a língua? Não é por conta da língua. Quando a pessoa está convulsionando, principalmente se for no caso da epilepsia, essa convulsão vai durar de 1 minuto a 1 minuto e meio. Depois dessa pessoa vai haver o relaxamento. Houve o relaxamento, a língua vai para o fundo da garganta. Só que normalmente aconteceu o quê? Essa pessoa ela salivou, ou ela pode ter mordido a língua, e aí está sangrando, e aí vai ter esses fluidos dentro da boca da pessoa. E aí ela começa a engasgar por conta dos fluidos. Algo bem parecido acontece com quem? Com os homens. Quando o homem está dormindo, de barriga para cima, o que acontece? O cara começa a roncar. Dá aquela engasopada. Começa a roncar. Aí a patroa não está conseguindo dormir, faz o quê? Dá umas cutucadas no cara, o cara vira de lado. Quando o cara vira de lado, normalmente acontece o quê? O cara para de roncar. Então acontece a mesma coisa quando a pessoa está convulsionando. O corpo está relaxado. Tá lá, ó, teve a convulsão, daqui a pouco relaxou. Só que por conta do líquido, a pessoa vai engasgar. No caso, quando o homem está dormindo, o que acontece? A língua foi por fundo da garganta porque está relaxado. Na hora que ele começa a respirar, causa vibração e o cara começa a roncar. Virou de lado, a língua cai para o lado, libera a passagem de ar. E aí na convulsão, se você colocar a pessoa de lado, esse líquido aí, a saliva, o sangramento ou o vômito, ele vai sair e a pessoa não vai engasgar. Então o que a gente orienta? Começou a convulsionar, apoie a cabeça dela. Fica ajoelhada atrás da cabeça dela ali, ó. Segura a cabeça para evitar dela ficar batendo a cabeça todo momento no chão. Quantas e quantas vezes a gente não chega, tem uma poça de sangue atrás da cabeça da pessoa porque ela ficou batendo a cabeça todo momento no chão. Então é simplesmente segurar a cabeça, afasta tudo que tiver em volta para evitar dela bater o braço ou a perna e acabar se machucando. E espera passar a convulsão. Quando ela voltar, ela vai voltar com uma confusão mental muito grande. Você pergunta onde ela mora, ela não sabe responder, o nome dela. Então vai demorar um certo tempo para ela recobrar a consciência. Essa pessoa tem que ser conduzida para o hospital. Porque ela pode, às vezes, falar, não, eu vou embora, eu quero ir embora, porque ela fica muito constrangida. Muitas das vezes, na hora que há o relaxamento, a pessoa pode urinar e defecar também. Então ela vai ficar muito constrangida. E aí ela quer sair daquele ambiente. Então, assim, a gente orienta a pedir para quem tá ali em volta, ligar para o SAMU, ligar para o bombeiro, que a gente vai pegar, chegar no local e vai conduzir essa pessoa para o hospital, para que ela tenha um suporte, o médico verifica, faça um exame ali para verificar o que aconteceu e conduzir ela de forma segura, para que ela possa ir de forma segura para casa, né? Então é o que a gente orienta para as pessoas não introduzir nada na boca da pessoa. Porque às vezes, o pessoal fala para segurar a língua ou tem medo lá, fala, mano, se eu segurar a língua dela pode me morder. Ela fala, coloca uma colher, coloca um pedaço de madeira. Pô, se ela convulsionar, ela vai morder essa colher, essa madeira pode acabar quebrando os dentes. Então não deve fazer isso aí. A língua é um músculo. Quando está convulsionando vai ficar rígido. Quando houver o relaxamento, aí sim ela vai para o fundo da garganta. É simplesmente virar
e deixar essa vítima de lado para que ela não engasgue com esses fluidos. Então essa é a recomendação que a gente sempre passa aí para a galera. Poxa, bacana. Boa informação, hein? Foi de grande ensinamento que foi passado hoje. Quero externar os agradecimentos por sua presença e que seja o primeiro podcast com você e de muitos. E retorne. A casa está sempre aberta, tá? Você. Quero agradecer a equipe. Mais alguma observação, Gordão? Não, Só né? agradecer o Guedes aí. Posso só mais uma? Claro. Só deve. mais um detalhe, cara. Um detalhe. O que aconteceu com a minha mãe, cara, e Sim. é pertinente a gente... Então, Sim, toda a experiência é válida. é bom passar isso aí também, porque acontece muito, cara. Derrame. Um derrame. Derrame. Qual que é o detalhe do derrame, cara? Pessoa que ela teve... toda pessoa que tem um AVC, o nome mais comum aí, derrame, ela demonstrar alguma reação. Você vai perceber na face dela, no corpo dela, algumas reações. Então, se você perceber esses sintomas, você tem que conduzir essa pessoa o mais rápido possível para o hospital, para evitar que ela tenha algum tipo de sequela. Pessoa, você verificou, meu familiar, ele não está bem, ele está estranho. A própria letra do SAMU, o nome SAMU, a gente consegue identificar se essa pessoa está tendo derrame ou não. A letra S do SAMU, você vai pedir para ela dar um sorriso. Pede para ela dar um sorriso. Um lado ela vai conseguir sorrir, o outro lado ela não vai conseguir sorrir. A boca às vezes vai estar meio torta. Hein? E aí você vai pedir para ela também, na letra A, dar um abraço, levantar o braço. Ela perde coordenação motora quando está tendo derrame. E aonde está sendo afetado, se é o lado direito ali, já não conseguiu sorrir, o braço direito ela não vai conseguir levantar. Ela não tem coordenação para conseguir levantar o braço. Ela levanta o esquerdo, mas o direito ela não vai conseguir levantar. E a letra M ali você vai pedir para ela falar uma mensagem simples. Pô. O céu é azul. Ela não vai conseguir falar, ela vai falar com uma voz meio pastosa, como se estivesse bêbada. Então, percebeu todos esses detalhes, essa pessoa precisa ser levada com urgência, que é a letra U aí, levar com urgência para o hospital o quanto antes. Infelizmente, isso aconteceu comigo, hoje é uma realidade na minha família, minha mãe ela teve um AVC. Quando a minha irmã percebeu, ela não sabe, a gente não sabe quando começou, porque quando minha irmã acordou e percebeu quando foi falar com ela na cama, ela já demonstrou alguns detalhes ali, minha irmã ligou para mim, aí eu fui o mais rápido possível para casa da minha mãe, o SAMU ainda não tinha chegado, e aí eu falei para ela, Luciana, provavelmente a mãe está tendo derrame. E aí a gente pegou, conduziu para o hospital, só que infelizmente minha mãe ficou com sequelas, ela ficou com o lado direito inteiro paralisado. Hoje, infelizmente, a minha mãe é acamada, a gente tem que dar banho nela no leito, ela recebe alimentação inteiral, que é aquela alimentação que vem pelo nariz ali. Infelizmente está nessas condições, porque quando a minha irmã percebeu, infelizmente já tinha acontecido bem antes, provavelmente aconteceu na madrugada, e aí ela acabou ficando com sequelas. Então percebeu qualquer um desses sintomas, conduz o mais rápido possível para o hospital. Ok, tem um veículo, é aquilo que você comentou, Rico. O mais rápido possível é com segurança, ok? Não adianta se afobar ali, porque, se bater o carro, vai conseguir chegar com a pessoa no hospital? Às vezes não vai conseguir chegar. Então é conduzir o mais rápido possível de forma segura. E às vezes, se você tem um veículo, leva, pessoal, porque às vezes até esperar o SAMU ou esperar o bombeiro, se a gente estiver com as viaturas empenhadas, pode ser que a gente não chegue tão rápido assim. E aí pode ser que essa pessoa fique com algum tipo de sequela. Então, são orientações para se ligar com sinais e sintomas. Percebeu esses sinais, conduz o mais rápido possível para o hospital. É isso aí, Roberto. Muito obrigado por sua presença, pelos ensinamentos, pelas dicas, pelos toques. Sempre será bem-vindo, a casa está portas abertas. Em nome da equipe do RCast, novamente os agradecimentos. E, senhores, muito obrigado e um excelente descanso para todos. Mais alguma observação? Só agradecer os ensinamentos aí. Acredito que vai ajudar muita gente que nos acompanha, nos assiste. E até uma próxima. Deixa a sua rede social. Aqui sua rede social para quem te acompanhar, que eu vejo seu Instagram de grande valia, as informações que você passa ao dia a dia aí. No meu Instagram, eu tenho um Instagram que é Guedes
.193. Lá eu jogo todas as informações que referente ao que eu falei aqui, eu gosto de jogar na rede social, já para poder orientar as pessoas, porque infelizmente a população ela é carente de conhecimento. A gente costuma falar que o povo sofre por falta de conhecimento. Então precisa de mais esses recursos, precisa de mais essas informações. Eu espero que no futuro vire uma grade curricular, porque se você ensina já desde a base, a população vai saber o que fazer e vai melhorar muito mais o nosso atendimento nesse processo. Então, pessoal, agradeço desde já esse convite, para mim foi um prazer imenso. Eu amo falar sobre esse assunto porque isso faz a diferença. Faz muita diferença. E por que eu gosto de divulgar? Porque eu posso ser a vítima. Eu posso ser a vítima. Se quem estiver do meu lado não souber o que fazer, isso vai fazer diferença na minha vida. Então é fundamental, é de extrema necessidade disseminar cada vez mais esse conhecimento. Então muito obrigado aí por essa oportunidade, por estar falando desse assunto que é muito prazeroso. Valeu, galera. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilha, curte lá.